Bom dia, meninos do nono ano. Essa é a aula espelho do dia 16/11. Estamos no assunto de ondas, né? Aprendemos anteriormente na aula passada as ondas, quanto às suas características, elas eram divididas em mecânicas e eletromagnéticas. Onda mecânica é aquela que precisa de meio para se propagar, meio físico, como meio líquido, sólido ou gasoso, para ela se propagar. Um exemplo é a onda sonora. E as ondas eletromagnéticas nós aprendemos que são aquelas que independem do meio para se propagar, como a luz. A luz é um exemplo desse tipo de onda, que ela se propaga até no vácuo, até no espaço, né? Então, nós aprendemos, além dessas características da onda, que todas as ondas são representadas, né, por gráficos, e elas têm características como a sua frequência e o período e velocidade. E também a gente tem como identificar algumas características peculiares, né, das ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas, exemplos, mecânicas. Nós aprendemos que elas podem ter, com relação à sua frequência, né, ser classificadas em graves ou agudas. Graves quando ela tem baixa frequência e aguda quando ela tem alta frequência. E nós vimos que, com relação ao som, o limite do humano é o órgão sensitivo dele, que pode perceber som só de 20 Hz, de frequência até 20.000 Hz, então só essa faixa de som audível do homem. Acima de 20.000 Hz nós chamamos de ultrassom, o homem não consegue escutar, mas morcegos conseguem utilizar esse ultrassom para se localizar, que é chamado de ecolocalização. E o infrassom, alguns animais, como o elefante, conseguem se comunicar nessa frequência. São frequências que o homem não é capaz de escutar, mas que alguns outros animais conseguem. Nós vimos também que existe uma intensidade de som, que é chamada de intensidade, que atua sobre a amplitude da onda, tá? Ela é medida como nível sonoro em decibel, que é em homenagem ao Nobel, e esses decibéis são emitidos por várias coisas no nosso cotidiano, né? E que, para preservar a saúde, né, com relação à poluição sonora, a saúde do seu sistema auditivo e da pessoa humana, tem que se observar essa tabelinha, essa reguinha aqui do lado, né, que é a de decibéis. Abaixo de 65 decibéis são sons que a gente pode escutar 24 horas por dia, que não vai prejudicar nossa saúde auditiva. Acima de 85 decibéis, né, até 85, você pode escutar no máximo 8 horas por dia. 90, 4 horas só. 100 decibéis, só 1 hora. 110, só 15 minutos. 115, só 7 minutos. Acima de 115, não é bom se expor a esse som, que pode te causar problemas de saúde, né? Como estresse, insônia, dificuldade de concentração, dor de cabeça, surdez. Você pode ficar surdo por se expor a esse tipo de som muito alto. Nós vimos que, para evitar poluição sonora, problemas de saúde, a gente tem que evitar locais com muito ruído, tá? Usar protetor auricular em ambiente de trabalho que faça muito barulho, evitar ouvir música em volume muito alto, principalmente fone de ouvido, viu, meninos? Vocês que gostam de utilizar muito fone de ouvido, evita colocar o fone com volume alto, com intensidade alta. Não dormir com TV e rádio ligado, descansar a audição em lugar silencioso, se possível, não pingar remédio ou fórmula caseira no ouvido, não usar objetos pontiagudos como palito, grampo, lápis para limpar a orelha, tá? A haste flexível de algodão, ou seja, o cotonete, deve ser usado para limpar somente a parte externa da orelha. Não pode enfiar o cotonete lá no fundo, que você vai estar empurrando cera para dentro do seu ouvido e pode até ferir seu tímpano, tá? Então, sempre ter esses cuidados com a audição. Bom, na aula passada eu pedi para vocês fazerem o exercício para que nessa a gente fizesse a correção.
Então, no primeiro exercício aí da 208, ele pede para você completar as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Tá? Então, vamos lá. De acordo com a sua característica, a onda pode ser classificada em mecânica ou eletromagnética. Então, completem aí com mecânica e eletromagnética. As ondas sonoras são exemplo de ondas mecânicas. São aquelas que precisam de meio para se propagar. E as ondas e a luz é o exemplo de onda eletromagnética, que independe do meio e se propaga até no espaço. Letra B. Ao movimentar a extremidade de uma mola para cima e para baixo, produz-se uma onda, que se propaga fazendo cada ponto da mola oscilar na direção vertical. A propagação da onda ocorre na direção horizontal, sendo assim perpendicular à direção da oscilação. Esse é um exemplo de onda do tipo transversal. Tá? Ao comprimir, letra C, ao comprimir e soltar uma parte da mola continuamente, produz-se uma onda de oscilação na direção horizontal, paralela à direção da oscilação. Esse é o exemplo de uma onda chamada de longitudinal. Observe o esquema abaixo. Nesse esquema, está representando um gráfico de uma onda. Tá? Essa oscilação de onda aqui. Quais letras representam, respectivamente, as cristas e os vales no esquema? Crista, gente, é todo o ponto mais alto da onda. Então, a gente tem a letra A, a letra E, a letra I, a letra M e a letra Q e U como cristas das ondas. Tudo o ponto mais alto. E vale é o ponto mais baixo. Então, sai da crista, desce, chega no ponto mais baixo, que é o vale, e sobe de novo para a crista. Então, esse ponto aqui mais baixo é o vale. Quais letras representam vale? Letra C, G, K, O e S. Então, as letras que representam as cristas são essas, e as letras que representam os vales são esses. Então, esses são os vales e em cima são as cristas. Nessa onda, quantos ciclos completos foram executados? Ciclo completo, meninos, é de A até E de novo, ou seja, de crista a crista. Então, quando vai uma crista, desce para o vale, subiu de novo, chegou no mesmo ponto que é o mais alto, que é a crista, é um ciclo. Desceu, subiu, outro ciclo, já deu 2. Desceu, subiu, 3 ciclos. Desceu, subiu, 4 ciclos. Desceu, subiu, 5 ciclos. Então, existem nessa onda aí 5 ciclos completos formados, né, por essa representação gráfica. Sabendo que 2 ciclos foram completados em 1 segundo, qual é a frequência da onda? Frequência da onda, meninos, é quantos ciclos por segundo. Se completou 2 ciclos por segundo, quer dizer que a onda tem 2 Hz de frequência. Lembra que a unidade de frequência é Hz. Então, se é 2 por segundo, é 2 Hz. Se fosse 10 por segundo, 10 Hz. Se fosse 1 por segundo, 1 Hz. E período? Período, meninos, é sempre pegar a frequência, 1 dividido pela frequência. Então, 1 dividido por 2, que é a frequência, dá 0,5 segundos. Período é o tempo gasto para a onda completar um ciclo. Então, essa onda aí gastou meio segundo para completar seu ciclo. Letra C. Sendo o comprimento de onda igual a 0,3 metros, o comprimento de onda é o lambda, tá? Qual é o comprimento de onda? É esse medido aqui, ó. É de crista a crista ou de vale a vale, tá? Esse espaço aqui. Se ele disse que esse espaço é 0,3 metros, qual é a velocidade de propagação dessa onda? Velocidade da onda a gente calcula da seguinte forma, meninos. Deixa eu voltar aqui no seu livro para vocês verem a forma de velocidade da onda. Tá aqui. Um pouquinho mais para cima. Aqui. Fórmula da velocidade da onda. Você pode calcular utilizando a informação do comprimento de onda dividido pelo período,
ou usar o comprimento de onda vezes a frequência. Vamos usar essa fórmula que está mais fácil, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Se nós sabemos lá no exercício que a frequência é 2 Hz, voltar lá para a página do exercício. Aqui. Se nós aprendemos que a frequência é 2 Hz e o comprimento é 0,3, é multiplicar um pelo outro. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda, que é 0,3, multiplicado pela frequência, que é 2. Então, 0,3 vezes 2 é igual a 0,6 metros por segundo. Então, a velocidade dessa onda é 0,6 metros por segundo, porque você multiplicou o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Usando a fórmula que vocês viram lá atrás. Questão 3. Em relação ao som, associe as colunas, tá? Então, vamos associar. Bom, item 1 está relacionado ao item C. Então, a frequência da onda é uma característica que define se o som vai ser grave ou agudo. Sons graves têm baixa frequência, sons agudos têm alta frequência. 2. O item 2 está relacionado à letra E. Então, intensidade da onda é a medição da energia transportada pela onda. Tá? Item 3, ondas sonoras, são vibrações que se propagam com uma onda em um meio material. Então, item 3 está relacionado ao D. 3D. 4, que é nível sonoro, está relacionado ao B. Grandeza relacionada à intensidade mínima perceptível pelo ser humano, intensidade de fonte sonora que se pretende medir. É o decibel. E 5 está relacionado com a letra A. O eco é o fenômeno físico que ocorre quando a onda sonora encontra um obstáculo e reflete e retorna para o seu emissor. Bom, questão 4. Na questão 4, o selo de ruído é encontrado obrigatoriamente nos eletrodomésticos, que produzem um ruído e estão em funcionamento. Ele informa o nível sonoro emitido pelo aparelho, dando ao consumidor a oportunidade de escolher o mais silencioso, incentivando assim a fabricantes a desenvolverem produtos que emitam o menor ruído possível. Esse selo é expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, em conjunto com comissões técnicas. Então, está aqui o selo representado nessa figura. Qual o nível sonoro do aparelho presente no selo mostrado na atividade? Qual é o nível sonoro? O nível sonoro ele é dado em decibéis, comparados com a capacidade auditiva humana. Então, ó, esse aparelho produz 89 decibéis. 89 decibéis, vamos olhar lá na tabelinha. Vamos voltar aqui na tabela. Aqui. 89 decibéis é quase 90 decibéis. Você só pode ficar exposto a esse tipo de barulho 4 horas por dia, para não ter prejuízo na saúde. Né? Então, é um aparelho que produz muito barulho. Se fosse um ar-condicionado, só poderia ficar ligado 4 horas, senão se ficasse mais, ia dar problema de saúde, de audição. Em sua opinião, qual a importância desse selo para a nossa saúde? Na questão B. Devemos escolher aparelhos que emitem alto ou baixo nível sonoro? Justifique sua resposta. Então, ó, o selo vai permitir que os consumidores possam julgar os aparelhos quanto ao nível sonoro. Esse aparelho deve se priorizar, pois diminuir os aparelhos que produzem menos ruído, eles devem ser priorizados, pois eles diminuem a poluição sonora, que pode causar alguns problemas de saúde como surdez, insônia, ansiedade e falta de concentração. Então essa é a justificativa. Nós devemos escolher sempre aparelhos que fazem menos barulho, menos intensidade sonora, para ter uma saúde melhor, não ter problemas com insônia, surdez e ansiedade ou falta de concentração. Bom,
Continuando aí, né, a gente vai entrar no tipo de assunto que é onda eletromagnética. A onda eletromagnética é a luz. A luz é o exemplo de onda eletromagnética. Mas o homem sempre se perguntou sobre a luz. Ele sempre se perguntou: o que é a luz? Qual a influência da luz solar na vida dos seres vivos? De que maneira o ser humano pode utilizar a luz para o seu benefício? Né? Essa pergunta ela é feita desde a antiguidade. Né? Lá na Grécia Antiga, filósofos como Empedocles e Aristóteles já tentaram responder coisas a respeito da luz. Isso foi há 500 anos antes de Cristo, a 400 anos antes de Cristo. O Empedocles afirmou que corpos luminosos refletiam algo, era emitido pelos nossos olhos, né? Esses corpos luminosos. Então, como estrelas e sóis produziam essa luz que era refletida pelos nossos olhos. O Aristóteles, né, afirmava que a luz era um fluido imaterial emitido pelos objetos e que se propagava pelo meio de ondas até os nossos olhos. Então, o Aristóteles foi o primeiro a afirmar que a luz fazia parte de conteúdo de onda. Já Isaac Newton, juntamente com o Christian Huygens, tá? Os dois da mesma época, mais ou menos, trabalharam com a luz. O Isaac Newton afirmou que a luz ela tinha um fluxo diferente, velocidade diferente, se comportava como partícula, e o Christian classificou a luz como comportamento de onda. Então, a luz é onda e partícula ao mesmo tempo. Já James Clerk trocou a classificação da característica da luz, dando a ela a característica que nós conhecemos hoje como onda eletromagnética, tá? Que consegue se propagar em meios que não têm matéria. As palavras destacadas, né, que a gente viu aí, são mostrando como a luz foi, suas características, né, da luz. A luz é uma onda, é uma partícula, e ela se comporta como onda eletromagnética. Bom, as ondas eletromagnéticas ou o espectro eletromagnético da luz, ele pode ser dividido nessa reguinha que vocês estão vendo aí, chamado espectro eletromagnético da luz, que mostra as frequências e o comprimento de onda da onda chamada de onda eletromagnética ou de luz, tá? Dentre essas ondas, a gente tem as ondas de rádio, que são utilizadas na telefonia celular, transmissão de emissora, AM, FM, televisão, tá? A gente tem o micro-ondas, que é utilizado para transmitir sinais telefônicos via satélite, fornos, micro-ondas para aquecer alimentos, tá? A gente tem o infravermelho, que são raios ou ondas que são utilizadas para controle remoto, sensores, tá? Entre outros. E a gente tem o espectro visível da luz. De todo o espectro da luz, o ser humano só consegue enxergar de 400 nanômetros até 700. Então, nós estamos restritos a enxergar só esse espectro aqui, que é o espectro das cores, as cores do arco-íris, tá? Esse espectro é a única coisa que o homem consegue captar e observar. Esses outros tipos de luz aqui o homem não vê. Não dá para enxergar onda de rádio, não dá para enxergar micro-ondas, infravermelho, radiação UV, o homem não enxerga, raios X, raios gama, o homem não consegue ver, tá? A radiação ultravioleta é a principal fonte de emissão de raios do Sol e a classificação dela pode ser ultravioleta A, ultravioleta B e C. Pode causar, né, câncer de pele se for o homem ficar muito tempo exposto a esse tipo de radiação. Os raios X, eles são ondas eletromagnéticas de alta capacidade energética. Ele atravessa o tecido humano e serve para a medicina para obter imagem de fraturas de osso, que são as radiografias, tá? O raio gama, ele é emitido por reações nucleares, são muito utilizados na medicina, principalmente no tratamento de câncer e por radioterapia, diagnóstico de doenças como tomografia também, computadorizada, tá? Então, na próxima aula a gente continua a falar, vocês fazem a leitura aí dos próximos capítulos sobre a luz, para que na próxima aula a gente
conheça mais sobre essa onda eletromagnética.